Olá, super boa noite, sejam bem-vindos. Últimos ajustes aqui. Hoje o tema é muito interessante porque que muitos adultos têm dificuldade de se posicionar. Esse é o tema hoje da live. Então, por que muitos adultos têm aí dificuldade de se posicionar? Esse é o tema. Seja bem-vinda aí, Bia. Acho que é isso, né? Então seja bem-vinda. O tema da live de hoje é por que muitos adultos têm dificuldade de se posicionar na vida e como é que isso surgiu, da onde vem isso da nossa infância. Então gosto muito de trazer o que faltou na nossa infância que a gente pode buscar melhorar a partir de agora, tendo essa consciência. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, sou psicóloga formada desde 2017. Tenho especialização em saúde mental, em sexualidade humana. Seja bem-vinda aí, Ruth. Tenho aí as especializações, atendo no consultório há mais de 12 anos. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e eu estou aqui fazendo essas lives com o intuito de poder ajudar você a entender um pouquinho das suas dificuldades na vida adulta e como entender isso que faltou na tua infância e melhorar a partir de agora e poder se ajudar. Então, a ideia dessa live é hoje. Bora falar por que os adultos têm dificuldade de se posicionar, né? O que será que é essa questão de se posicionar? Então, por que tantos adultos têm essa dificuldade de dizer o que sente, de discordar, de estabelecer limites claros e respeitosos e de se sentirem seguros nas próprias decisões? Eu escutei isso hoje de uma pessoa, né? Por que eu me iludo fácil? Por que eu acabo ouvindo a opinião do outro e fico insegura? Ou eu acabo pensando numa coisa e faço outra quando compartilho e o outro acaba dando a opinião dele, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender tanto o que a gente quer, de entender que a gente precisa se respeitar e se posicionar de uma forma saudável. Esse tema, ele tá muito ligado à autoestima, tá muito ligado ao que a gente aprendeu, a vivenciou na nossa infância, ou que a gente não aprendeu, tá muito ligado a relacionamentos e também na nossa vida profissional. Então, esse tema vai estar aí conectado com todas essas questões. Será que você sente que você se cala em momentos que você deveria falar, que você abaixa a cabeça e aceita coisas que você não deveria aceitar? Será que você se anula para evitar conflito? Esta live é para você, se você respondeu sim para essas perguntas. Então fica comigo até o final que você vai entender muitas coisas. Onde nasce a dificuldade de se posicionar, por que ela se repete ao longo da nossa vida e ela se mantém muitas vezes na vida adulta, e como é que isso afeta a sua vida pessoal e profissional, que é a dificuldade de se posicionar. E o que você pode começar a fazer hoje para mudar isso, para quebrar esse ciclo, né, de abaixar a cabeça e aceitar coisas que você não quer aceitar. E com certeza fortalecer aí a sua autoestima. Então fica comigo que o objetivo dessa live hoje é clarear todas essas questões que eu tô falando aqui. Vamos trabalhar, vamos começar então a falar sobre isso. Será que você percebe que você não consegue se respeitar na tua casa, com os amigos, com namorada, com namorado, no trabalho, com família? Será que você percebe que essa dificuldade ela já vem com você já de longa data? Será que isso acontece? Será que isso acontece aí com você? Bora falar sobre isso. E o que é, né? O que significa essa dificuldade de não saber se posicionar? O que ela é de fato? O que é não saber se posicionar? Essa dificuldade, ela não é frescura, essa dificuldade não é falta de coragem, essa dificuldade, ela é um padrão emocional aprendido. Foi aprendido provavelmente na sua infância e ele foi reforçado aí ao longo da sua adolescência, da sua vida adulta. E ele vai se repetir, porque como não foi aprendido de outra forma, como você não aprendeu de outra forma, você vai acabar mantendo esse comportamento. E o que significa essa dificuldade de se posicionar? Vê se você sente aí, vê se você percebe, né, percepção que isso tem aí a ver com você. Medo de desagradar o outro,
medo de rejeição, vergonha de parecer chato, esquisito, ou que, né, não sou tão agradável, culpa por dizer não. Então, todas as vezes que você tenta dizer não, você se sente culpado e você se sente mal com aquilo. Sensação de que a sua opinião não importa. E aí você também vai evitar conflito a qualquer custo. A pessoa, ela sabe o que sente, mas ela não consegue expressar. Então, o medo de se posicionar, ele está muito atrelado com todas essas questões. Eu vou repetir de novo. Medo de desagradar. Olha que interessante. Medo de rejeição. Vergonha de parecer chato ou chata. Culpa por dizer não. Então, fica ali com culpa, medo de dizer não e o que o outro vai pensar. Insegurança ao discordar, né, do outro. E aquela sensação de que a sua opinião não importa e a todo custo você vai evitar conflito. Então, se você percebe que você tem essas dificuldades, que elas estão aí atrapalhando, arrancando a sua vida, né, atrapalhando o seu dia a dia, tanto pessoal como profissional, é porque você precisa aprender a se posicionar. E quando você virar essa chave, quando você fizer essa guinada na sua vida e se respeitar, e se tratar com carinho, a sua autoestima vai elevar e você vai lidar melhor com as situações e com as pessoas e com seus relacionamentos. Se posicionar é expressar de uma forma clara, respeitosa, né, sem invalidar o outro, de uma forma firme, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você precisa ou aquilo que você não precisa, ou aquilo que você não aceita. Então, quando a gente se posiciona, é isso que acontece. Faz sentido aí para vocês? Olha que interessante, né? O quanto que a gente percebe essa dificuldade de se posicionar. O quanto que a gente acha que não é nada demais. Eu vou abaixar a cabeça. Eu não vou fazer algo para desagradar o outro. Mas o quanto que eu tô ali o tempo todo me desagradando. E aí? O quanto que muitas vezes você engole sapo, faz coisas que você não quer, troca de roupa, troca de viagem, troca um monte de coisa só para agradar o outro e o tempo todo você está ali se desrespeitando e se desagradando. O quanto que isso não é nada interessante. E aí, quando você consegue dizer o que você pensa, sem medo de parecer chato, ridículo ou difícil, você começa a se posicionar. E você com certeza vai elevar a sua autoestima. Quando você diz o que você sente, sem se encolher, sem se esconder, sem se justificar o tempo todo, né, ou sem se anular, você começa a aprender a se posicionar. A dizer, opa, peraí, isso eu aceito, isso eu gosto, isso eu não aceito, isso eu quero, isso eu não quero. Olha que interessante. Dizer o que você não aceita. É muito importante a gente pôr limites nas nossas relações. Porque se a gente não coloca limite, a gente é engolido pelo outro. Sem agressividade, mas com firmeza. A gente precisa impor os nossos limites. Tem coisas que dá para você e tem coisas que não dá. E você precisa deixar isso claro para o outro. Mas, em primeiro lugar, isso tem que estar claro para você que esse tipo de coisa não dá para mim. Então, quando a gente diz o que não aceita, o que não topa, o que não quer, o que aquilo me fere, eu estou me respeitando e eu estou dando ali um limite claro que até aqui o outro pode ir. Daqui para frente, não. Ele está me desrespeitando. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Em outras palavras, o se posicionar é não se abandonar para manter a paz dos outros. Então, quando você para de se abandonar, você começa a se respeitar, né, achando que você vai aí manter a paz do outro, você não está mantendo a tua própria paz. Então, se posicionar é não se abandonar, é se respeitar. Quando você se posiciona, quando você se respeita, você se valoriza, você se trata com carinho. E a partir disso, o outro começa a respeitar os seus limites. Ele para de ser aquela pessoa entrona, que invade o teu espaço, né? Quando você se respeita, quando você se posiciona, você tem voz, você tem limites, você tem clareza do que dá, do que não dá, do que você quer, do que você não quer, do que você aceita e do que você não aceita.
Quando você faz isso sem se desrespeitar, ou também sem desrespeitar o outro, você acaba aumentando aí a tua autoestima. Olha que interessante. Um exemplo simples, né? Quando você tem alguma situação, né, de que você não gostou da forma com que o outro falou com você, eu preciso verbalizar. Quem já assiste aqui as lives, quem me conhece, paciente, já conhece essa palavra, né? Eu preciso verbalizar. Se eu não dizer, se eu não falar, se eu não verbalizar o que eu estou sentindo, ou que aquilo está me desrespeitando, o outro não tem como adivinhar, ele não tem bola de cristal, o outro não lê pensamentos. Então eu preciso dizer, eu não gostei desta forma que você falou comigo. Eu não gosto quando você fala comigo me tocando. Eu não gosto quando você fala comigo muito em cima de mim. Eu preciso dizer, eu preciso verbalizar para o outro, porque esses pequenos incômodos vão me gerar um estresse. Às vezes eu nem vou querer mais estar próxima daquela pessoa porque ela não respeita o meu limite. Mas muitas vezes ela não sabe que esse é meu limite, porque eu não verbalizei, eu não falei. Então eu preciso dizer quando algo me incomoda. Ou quando a pessoa me trata daquela forma. Eu preciso dizer, verbalizar. Ou quando você não pode, de alguma forma, ajudar ou fazer algo com aquela pessoa, de dizer, olha, hoje eu não posso. Vamos marcar outro dia? Cissa, né? Eu escuto muito isso. Cissa, mas e se o outro não gostar, se o outro ficar com raiva? É uma raiva que o outro vai ter que lidar com ela. Eu não tenho como ter controle, eu não tenho como fazer com que o outro não sinta raiva. Ele vai ter que lidar com essa raiva quando eu digo que hoje eu não posso, para que a gente possa marcar outro dia. Eu estou me respeitando, porque às vezes eu vou deixar de fazer algo importante para mim, que vai pesar depois só para agradar o outro. Então isso não é legal. Eu não estou me posicionando e não estou me respeitando. Ou quando você não concorda com o outro. E eu não sou obrigada a concordar porque eu posso pensar diferente. Nem todo mundo gosta de café sem açúcar. E tá tudo certo. Ok? Nem todo mundo gosta de Coca-Cola, nem todo mundo gosta de Guaraná, nem todo mundo gosta de água com gás. Então, quando o ponto de vista do outro é diferente, você pode se posicionar dizendo: eu entendi o seu ponto de vista, eu entendi como você pensa, mas eu penso diferente. E isso não tem que ser um campo de guerra. Não tem que ser um campo minado, ficar pisando em ovos. Eu entendo, eu respeito a tua opinião, mas eu penso diferente. Eu respeito que você prefere fazer o caminho XYZ, mas eu vou fazer o caminho W. Entende isso? Então, quando eu me posiciono, eu me respeito. E a partir do momento que eu me respeito, eu elevo a minha autoestima e eu estou dando limite para o outro, dizendo: olha, aqui é meu cercadinho, você não pode ultrapassar esse espaço. Na vida profissional, quando você percebe que um prazo ele é inviável, você não vai conseguir entregar todas as demandas que você tem para entregar. Esse prazo não é viável, está muito apertado, eu tenho isso para fazer, preciso de mais um dia, ou preciso de ajuda que outras pessoas ajudem aqui colocando mão na massa para que a gente consiga entregar a tempo. Sozinho eu não vou dar conta. Se você não faz esse limite no trabalho, você vai ter problemas, vai ficar angustiado, frustrado, talvez você não vai conseguir entregar a tempo e ainda pode ser mal visto. Então, eu preciso dizer que eu estou com uma demanda muito grande ou que esse prazo é apertado. Eu não vou conseguir me virar nos 30 para entregar. Eu preciso verbalizar. Ou quando você está sempre sendo chamado para fazer algo que está fora do que é o teu escopo de trabalho. Eu preciso verbalizar e dizer, olha, já te ajudei muitas vezes nessa situação, mas isso não faz parte da minha função. A gente vai ter que redistribuir, a gente vai ter que verificar quem vai ficar com essa atividade. Eu preciso me respeitar, porque senão eu vou me sobrecarregar no meu trabalho, vou acabar trabalhando mais horas do que deveria, vou descansar menos, vou me estressar mais e posso aí, ao longo do tempo, ganhar um burnout. Né? Um burnout, ele não vem assim do nada. É excesso de trabalho, é excesso de rotina de trabalho. Então, se você acha que você tem que suprir tudo, não tem. Ou quando você tem um pensamento diferente. Então, tá todo mundo dando a sua sugestão e você fica meio que ali.
Gente, eu tenho aqui uma sugestão diferente para compartilhar, para dizer, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas não concordem, mesmo que elas não aprovem, é importante que você verbalize, que você se posiciona, que você pense diferente, que você está buscando uma solução diferente em relação àquela que todos estão ali planejando ou discutindo. É importante dizer o que pensa, porque senão as pessoas não vão saber como você pensa e que às vezes aquela sua ideia realmente pode salvar a situação, pode resolver o problema. Ninguém chegou naquele olhar. Então é importante se posicionar, porque quando a gente se posiciona, a gente vai estar em paz com a nossa própria verdade, com a nossa própria essência. A gente vai ter coragem de se colocar no mundo. Eu não vou ser aquela pessoa que sempre abaixa a cabeça, que está sempre de canto, que está sempre acanhado, nunca fala o que pensa, nunca diz o que acha. Isso não é interessante, nem para a nossa vida, nem para a nossa autoestima. E aí, qual que é a origem emocional, né, dessa dificuldade de se posicionar na vida adulta? Muitos adultos hoje, eles vão ter essa dificuldade de se posicionar porque eles cresceram em ambientes onde expressar sentimentos era visto como exagero, como proibido. Ter opinião era interpretado como desrespeito. A Ju está dizendo aqui que quem não se posiciona é posicionado pelos outros, ou quem não escolhe. Se você não escolhe, eu sempre falo isso, gente, eu vou pegar aqui duas coisas, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui duas opções, eu tenho o fone e o microfone. E eu peço para você escolher qual que você quer. Aí você fala para mim, tanto faz. Eu não vou dizer de novo, fulano, você quer o fone ou o microfone? Aí você fala, tanto faz, escolhe você. Fulano, você quer o fone ou o microfone? Vamos imaginar que você quer o microfone. Só que como você não decidiu e está colocando essa responsabilidade no meu colo, eu vou escolher o fone. E aí você vai ficar chateado e frustrado comigo, porque na verdade você queria o microfone, só que em momento nenhum você se posicionou. Então, quando você não escolhe, você vai ficar com o que tem, com o que o outro escolheu para você, e muitas vezes o que o outro escolheu para você não é o que você queria. Então, quando você não se posiciona, você vai se frustrar. E aí, ai de você, que você vai ter que lidar com essa frustração. Então, o que acontece? O que faltou ali na nossa infância? Provavelmente uma criança, se você na sua infância ouviu que você é muito sensível, que você precisa engolir o choro, cala a boca, engole o choro. Criança não tem que querer. Se continuar falando, vai apanhar. Você não sabe nada. Então, se você ouviu esse tipo de frase na sua infância, se na sua infância você não podia expressar sentimentos, você não podia expressar a sua opinião, porque isso era visto como exagero, ou que não era o teu lugar de fala, provavelmente você não aprendeu a se posicionar. Olha que interessante, né? Essas frases, elas não só silenciam a nossa infância, né, a nossa fase na infância, como ensina que falar não era interessante. Ser ouvido não era interessante. Dar voz ao que você está sentindo, ao que você está querendo, ao que você está pensando, mesmo que a sua ideia não seja aceita, não era importante. E aí, faltava para você, naquele ambiente, né, o emocional. O que faltou? Faltou uma escuta. Então, você nunca era escutado na tua infância. Olha que interessante. Então, se você nunca foi escutado, a criança, né, ela falava, mas ninguém realmente ouvia. E aí, se você nunca foi escutado, por que na vida adulta você vai se posicionar, falar, verbalizar? Você nunca foi ouvido. E aí você segue acreditando que você não precisa falar. O que faltou às vezes? Faltou acolhimento, né? O choro era tratado como fraqueza, não como comunicação. Né? Engole o choro, para de chorar. Mas você estava sentindo uma dor, você estava triste, você estava chateado, você precisava chorar por algum motivo. Então, quando você não foi escutado, quando você não tinha o direito de chorar e de expressar a sua frustração, a sua raiva, a sua tristeza ou a sua dor, seja ela qual fosse, por mais boba que fosse para um adulto, mas para você aquilo era importante, você estava aprendendo que se posicionar.
sentir, que chorar, que dizer o que você estava sentindo não era interessante. Quando faltou espaço para você escolher, para você ter opinião, então você vai aprender o quê? Você vai aprender que a sua voz não era interessante, que ela criava problemas, quando você não pode opinar, quando você não pode dizer se gosta, se não gosta, se está quente, se está frio. Então, o que isso você vai levar para a sua vida adulta? Não tenho que dar minha opinião, não tenho que dar escolha. E eu sempre lembro dessa história, né? Que quando você não aprende a dar opinião, você sempre vai ficar em cima do muro. E não escolher também é uma escolha. E com essa escolha que você não escolheu, vai vir várias consequências. Então, quando você não escolhe, né, toda escolha vai ter uma escolha, vai ter uma renúncia. Toda escolha vai ter uma consequência, boa ou ruim. Quando você não escolhe e fica em cima do muro, idem. Você também vai ter consequências, você também vai ter renúncias. E muitas vezes, quando você não escolhe, de coisas que você nem imaginava, que você nem queria. Então, quanto que é importante eu ter a minha opinião e eu aprender a escolher? Então, se você é um adulto hoje que tem dificuldade de se posicionar, que tem dificuldade de fazer escolhas na sua vida, comece para ontem. Comece para ontem a se posicionar, a escolher. Mesmo que a escolha, mas e se a escolha não for boa? Se a escolha não for boa, você vai aprender com a escolha não boa e da próxima vez você vai buscar escolher melhor. Eu só vou saber se a escolha vai ser boa ou ruim vivendo a experiência. Eu preciso ter a experiência de escolher. Vamos imaginar aqui, vou imaginar uma coisa boba. Você resolveu pintar o seu cabelo de loiro. E aí você percebe que não combina com você, não é o teu tom, não ficou legal. Da próxima vez você não vai pintar mais de loiro. Você já entendeu qual é o teu tom, ou você ainda está buscando o teu tom. Então, quando você não dá a sua escolha, quando você não dá a sua opinião, vão escolher por você e você vai ficar frustrado. De novo, você está se desrespeitando e você está minando a tua autoestima. Quando faltou na infância segurança emocional, o que seria isso? Qualquer tentativa de expressar gerava bronca, raiva, xingamentos, punição, silêncio, frio, medo, ansiedade. Então, quando você não tinha segurança emocional para se expressar, e isso era podado, invalidado, xingado, detonado, o que você vai fazer na sua vida adulta? Não vai se expressar. E é justamente isso que você precisa começar a fazer na sua vida adulta. Entenda isso. É justamente isso que você precisa. Porque o que a criança na cabecinha dela vai concluir? O que ela vai pensar? A minha emoção me incomoda. Eu estou incomodando. Já ouvi isso de muitas pessoas, que às vezes têm até dificuldade de mandar uma simples mensagem de celular, porque ela acha que vai incomodar o outro. Ou eu não posso pedir ajuda para o outro porque eu estou incomodando o outro. E eu sempre falo, o outro tem que decidir se ele pode te ajudar ou não, e se você está incomodando ou não. Não é você achar que se eu mandar mensagem eu vou incomodar. O outro tem que decidir se de fato ele está ocupado e de fato não vai dar para te ajudar. Não é você que tem que adivinhar ou supor o que o outro está pensando ou o que o outro está fazendo. Então, quando você não tem todo esse olhar na fase infantil, na fase da infância, da adolescência, você vai imaginar que a sua emoção incomoda, então eu não posso sentir, eu não posso expressar o que eu estou sentindo, eu não posso me posicionar. Você vai achar que a sua opinião não vale, eu não tenho valor. Quem sou eu para me posicionar? Quem sou eu para dizer o que penso, o que acho que pode ser? Ou quem sou eu para dar sugestão? Você vai crescer achando que para ser amada ou para ser amado, para ser querido, inclusive respeitado, eu preciso ficar quieto, porque senão ninguém vai me amar e as pessoas vão brigar comigo. E aí você vai levar isso para sua vida adulta. Não, não, eu não posso deixar de me respeitar, porque senão eu vou perder o amor do outro, né? O medo da rejeição, foi o que eu falei lá no início. Então, quando eu digo amém para tudo, abaixo a cabeça e aceito coisas que me desrespeitam, eu estou deixando de me amar. Eu estou deixando de elevar a minha autoestima, estou deixando de me respeitar. Isso não é nada saudável. Então, se você acha que para ser amado você tem que abaixar a cabeça, aceitar coisas que te ferem, que te machucam, tá tudo errado.
tá tudo errado. Então você não tem que se calar, aceitar coisas inaceitáveis só para achar que você vai ser amado. Não. A primeira pessoa que tem que te amar é você mesmo. Se você não tem amor próprio, os outros não terão por você. Pensa a respeito disso. E a gente às vezes acaba entendendo, né, nessa infância de que sentir é perigoso, que sentir é errado, que dar opinião é errado, que se expressar é errado. E levamos isso para a vida adulta. O corpo ele vai gravar tudo isso, todas essas vivências da infância, como um manual de sobrevivência. Ele vai acreditar que ser invalidado, não se expressar, não poder chorar, não poder dar opinião, não poder sentir o que eu estou sentindo é errado. E aí eu vou ver isso como um manual de sobrevivência, eu vou levar isso como uma alerta. E aí eu vou crescer um adulto que vai hesitar, vai engolir palavras, vai pedir desculpas demais, vai se justificar o tempo todo, vai sempre seguir a opinião do outro, mesmo aquela opinião não sendo favorável para você, mesmo a opinião do outro não sendo aquilo que você quer ou precisa. Então você vai muitas vezes evitar conflito, vai se sentir culpa, até por existir, até quando estiver certo vai se sentir culpa. Eu escuto muito isso no consultório. Eu deixo para lá, eu não consigo dizer não, porque eu quero evitar o conflito. Só que não evita, porque o conflito fica aqui com você. Às vezes você não dorme remoendo, você não dorme cheio de pensamentos, porque você se desrespeitou, você disse sim, querendo dizer não. Toda vez que eu digo sim, querendo dizer não, eu estou me desrespeitando, eu estou fazendo algo que eu não quero fazer. Então, isso não é interessante. Para você, para sua autoestima, para sua vida, para o seu amor próprio, para você se sentir mais seguro. Então, quando você cresce sem poder se expressar, sem poder opinar, sem poder dizer o que está sentindo, e você acredita que isso é uma verdade, você vai minar a sua autoestima e você sempre vai abaixar a cabeça e deixar que os outros escolham a sua vida por você. E aí quando você olha para trás e fala, aonde eu me perdi? Por que eu estou nesse lugar fazendo essas coisas? Porque você nunca decidiu a sua vida. Porque você nunca teve a sua opinião. E se teve, você não disse, não verbalizou. Então, esse medo de evitar o conflito, ele não é real, porque o conflito ele existe com você. Você talvez não brigue com outro. E aí tem uma. Eu vou falar que tem um livro muito interessante que ele fala isso, que a gente precisa entrar em conflitos. A gente precisa, muitas vezes, eu não estou falando porque você tem que sair daqui e ser a pessoa mais brava, a pessoa mais briguenta. Você não tem que. Mas muitas vezes você tem que defender o seu ponto de vista. A gente vai ter que discutir com outros incômodos. Se você tem um funcionário que sempre chega atrasado, está desalinhando a equipe toda, você precisa chamar essa pessoa e discutir com ela sobre isso. E discutir não é brigar. Se você tem um amigo que sempre pede dinheiro emprestado e não te paga, e isso faz com que você pague as suas contas com atraso, você precisa dizer para ele que você não vai mais emprestar porque ele não cumpre com o combinado. Se você tem algum familiar que é folgado e que é desrespeitoso, ou até faz piadas e brincadeiras desrespeitosas para com você, você precisa dizer para ele, eu não aceito mais esse tipo de brincadeira, eu não gosto, isso me faz mal. E se você continuar fazendo isso, eu não vou mais ficar nesse ambiente com você. Entende isso? Então, quando a gente se posiciona, quando a gente para de pedir desculpa demais, quando a gente para de querer evitar o conflito, porque o conflito fica em você, a gente começa a elevar a nossa autoestima e a gente começa a aprender a se posicionar. E eu vou falar mais sobre isso ao longo aqui dessa live, né? O que a gente precisa fazer para que a gente possa se posicionar sem invalidar o outro, sem machucar o outro. Se o outro vai se machucar também é uma outra história, sem ser agressivo com o outro. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode melhorar percebendo que eu tenho essa dificuldade? Então, se você tem essa dificuldade de se posicionar, o que você pode fazer? Vamos falar mais sobre isso. Com certeza vamos falar mais sobre isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que quando discordava do pai ou da mãe, ele deixava de conversar, ficava mudo, ficava dias sem falar com essa pessoa, ou gritava. Hoje, essa pessoa ela se torna um adulto
que trava em qualquer situação de conflito. Então, todas as vezes que você tentou se posicionar na sua infância, o seu pai ou a sua mãe gritava, né, te invalidava, você, o que você faz hoje? Você se encolhe numa situação parecida. Não, eu não posso mais reagir assim. Ou quando você aceita tudo em um relacionamento para não ser abandonado ou abandonada, para não ser rejeitado. E é claro que você também não pode impor que tem que ser 100% do seu jeito. Se é um relacionamento, é duas pessoas que precisam aprender a ter equilíbrio e se relacionar. Mas quando você aceita coisas inaceitáveis que te ferem, principalmente emocionalmente no relacionamento, por medo de ser abandonado, por medo de ser rejeitada, você não está sendo você. E isso vai começar a gerar tristeza, isso vai começar a gerar frustração, isso vai começar a gerar angústia, alerta, você vai ficar pisando em ovos nesse relacionamento. E não é interessante. E aí você vai entender que isso nasceu lá atrás, quando você aprendeu que você só recebia amor se você agradasse o outro, se você fizesse o que o outro queria, mesmo te desrespeitando. Ou a gente pode pensar também numa situação de autocobrança. As pessoas que muitas vezes se anulam, elas desenvolveram um perfeccionismo silencioso. Se eu errar, olha onde vai isso. Se eu errar, vou ser criticado, vou ser criticada. Então eu prefiro não me posicionar, eu prefiro não correr risco, eu não prefiro não errar. Só que a pessoa que não erra, ela não aprende, ela não se desenvolve. É uma coisa que eu gosto muito de falar no consultório. O nosso desenvolvimento, ele vem a partir da soma dos nossos erros. Cada vez que a gente erra, a gente deve olhar para esse erro e aprender algo com isso. E ensinar algo com isso. Então, todas as vezes que eu erro, eu posso ter a oportunidade de me desenvolver. Então, a gente pode olhar para uma dificuldade, para uma crise, por um problema que a gente está passando como algo que eu tenho para melhorar na minha vida, como algo que eu tenho para me desenvolver como pessoa. Então, se você tem medo de errar e por isso você não corre risco, você não faz nada, você não está vivendo. Se você tem medo de se posicionar, porque o outro pode não gostar, o outro pode te rejeitar, você não está vivendo, você não está sendo autêntico, você não está sendo você. Ou quantas vezes você já aceitou sobrecarga no trabalho porque você tem dificuldade de dizer que aquela responsabilidade não é sua ou que você já está lotado de trabalho. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida e quantas vezes você trabalhou em datas importantes, você não descansou o final de semana e já chega na segunda-feira sobrecarregado, porque você não se posicionou. Pensa sobre isso. O quanto que é importante, né? Eu sempre falo isso para pacientes que estão em processo seletivo. Cissa, vai ter uma dinâmica de grupo. Existe uma técnica, existe um olhar. Eu sempre digo, olha, as dinâmicas em grupo, elas são muito relativas. Né? Cada RH, cada profissional que está avaliando, às vezes ele está buscando olhar uma coisa. Por exemplo, se for uma vaga de liderança, ela vai estar olhando, talvez, esse perfil, se você tem um perfil mais de líder. E aí, se você fica lá na dinâmica, de braço cruzado, sem dar opinião, sem se posicionar, você pode ser o melhor líder. Pode ter experiência com liderança, mas se você não se posiciona ali na dinâmica de grupo, babau, já era, se perdeu. Vai para a próxima. Então, o que eu sempre falo, dê dicas, dê sugestões, seja criativo, participe, colabore, faça acontecer, mesmo que esse não, olha, o combinado foi que eu ia fazer tal coisa naquela dinâmica, mas eu vi que tinham outras pessoas que não estavam conseguindo fazer seus papéis. Eu vou lá e vou fazer o que dá. Se posicione, demonstre de fato que você é essa pessoa. Porque se você vai para uma entrevista, se você vai para uma seleção e você fica não sei, não se posiciona, você não vai ganhar a vaga. Principalmente se essa vaga precisa de uma pessoa mais proativa. Pensa sobre isso. Ou se você está numa negociação e aí você aprendeu que não é legal se posicionar.
E aí você acaba não negociando, o outro acaba negociando para você e muitas vezes você vai perder. Você não pode aceitar tudo, você não pode aceitar que o outro te atropele, que passe por cima de você. E aí depois você vai se sentir culpado. De novo, se você não escolhe, você vai ser escolhido. Se você não se posiciona, as pessoas vão te colocar no lugar que elas querem que você esteja. A Taninha está dizendo que é verdade. Isso acontece. Quando você não escolhe, você fica em cima do muro. E vão escolher por você. E vão escolher para você talvez o pior lugar, o lugar que você não queria. Então, se posicionar faz parte de você elevar a sua autoestima, de você ter amor próprio e de você dizer o que pensa, o que sente. E se as pessoas não gostam? A gente já faz a separação aí. A gente já separa, a gente já peneira. Entende isso? Eu não tenho que ser. Eu sempre brinco isso, gente. Isso é bem legal. Eu não tenho que ser brigadeiro. Nem brigadeiro agrada todo mundo. Eu, por exemplo, gosto mais de beijinho. Eu gosto de brigadeiro. Mas entre brigadeiro e beijinho é beijinho. Nem brigadeiro agrada a todo mundo. Por que você tem que agradar? Ou, eu sempre falo aqui também, nem Jesus agrada a todo mundo. Por que nem Jesus agradou? Quantas milhões de religiões existem no mundo? A própria igreja, né? Eu estava assistindo, nem terminei ainda. Estava assistindo o seriado The Chosen lá. Nem a própria igreja o reconheceu lá na época. Eu fico indignada, às vezes vendo, não, nem a própria igreja o reconheceu. Por que você quer agradar todo mundo? Você não é brigadeiro. Então pensa a respeito disso. Se você está fazendo coisas que faz com que você se desrespeite, não se posicione para agradar o outro, tá tudo errado, porque você não está nem se agradando e provavelmente nem agradando o outro, porque ele vai reclamar. É ou não é? Fala a verdade, se não é isso. Ou quando a gente percebe que mensagens invisíveis elas vão moldar a nossa autoestima. O que seria isso? A criança que ela não é ouvida, ela vai duvidar de si mesma. Quem aí nunca duvidou de si mesmo? Diz para mim. Quem aí nunca duvidou? Então, quando você não é ouvido, quando você não é validado, você vai duvidar da sua capacidade, do seu valor. Como eu trabalho muito com autoestima no consultório, eu sempre falo isso. Você pode ser a pessoa que faz um bolo maravilhoso. Você pode ser o melhor profissional. Se você não acredita em você, você vai ter dificuldades. Porque por mais que as pessoas falem, como você não acredita, como você não se valida, você não vai acreditar em si mesmo. Essa é uma das grandes dificuldades da maioria dos profissionais, sejam eles CLT, sejam eles autônomos, sejam eles profissionais liberais. Muitas vezes eu vejo grandes profissionais, pessoas que fazem um trabalho excelente, mas que não conseguem, eu vou falar sucesso, e sucesso, não estou falando em ficar milionário, mas que não conseguem um certo sucesso na vida, ou até ser reconhecido profissionalmente, porque não acredita em si mesmo, porque é uma pessoa que duvida da sua própria capacidade, mesmo tendo uma excelente entrega. Já ouvi histórias de pessoas que ganharam por vários anos prêmios de melhor funcionário, sempre estava ali no ranking dos 10 melhores funcionários, mas isso era nada, porque a pessoa não acreditava. E esse é o meu começo do meu olhar para a autoestima. Foi aí que eu comecei a ficar, vou falar, encafifada. Foi aí que eu comecei a ficar me questionando. Peraí, reduziu a ansiedade, reduziu a depressão, reduziu um monte de coisa, mas a vida parece que não anda dessa pessoa. Por quê? E aí, quando comecei a entender melhor, né, quando a gente começou a aprofundar melhor, isso não foi com o paciente, foi com vários. Bingo! Baixa autoestima, insegurança. Quando eu entendi isso, foi lá atrás, em 2013 mais ou menos, foi quando eu comecei a estudar e a entender sobre a autoestima. E a entender que aquelas dificuldades tinha a ver por não ter sido moldado, por não ter sido trabalhado na infância a autoestima. Então, uma criança que não é ouvida, ela não vai acreditar em si mesma, ou seja, ela vai duvidar de si mesma. Ela vai pedir desculpa por existir, mesmo não tendo errado. Inclusive no trabalho, ela vai assumir a responsabilidade por outra pessoa.
Ela vai se sentir culpada, mesmo não tendo cometido um erro. Ela vai sentir muitas vezes culpa por discordar, por pensar diferente, por não gostar de seguir a moda, por não gostar da mesma cor que está todo mundo gostando. A cor da moda desse ano, em 2025, foi marrom. Eu confesso que eu gosto de marrom. Mas tem muitas pessoas que não gostam. E aí você vai comprar uma roupa marrom, você vai usar marrom, se desagradando só porque está todo mundo gostando, porque você não pode discordar. Se todo mundo fala que gosta de tal coisa e você não gosta, você vai ficar todo assim, ou você vai comer, né? Eu sempre falo muito disso de comida. Se você não gosta de uma comida, você vai comê-la todos os dias? Provavelmente não. Quando você obriga o outro a fazer algo que ele não quer, ou que ele não gosta, é como se você estivesse obrigando o outro a comer algo que ele não come, ou que ele não gosta. Pensa nisso. Quando você tem medo de rejeição, provavelmente você não foi ouvido. Você, na sua cabeça, criou a ideia de que você tem que agradar o tempo todo mundo. Você não pode discordar, você não pode pensar por si mesmo, você não pode pensar diferente, você não pode dizer o que sente, nem o que acha, nem o que vê. E isso vai fazer com que você, quando adulto, vai ouvir que você está exagerando, você vai deixar para lá. Muitas vezes você vai deixar para lá, mas o incômodo vai ficar com você. Você vai acreditar que não vale a pena responder, que não vale a pena entrar nesse conflito. Mas o conflito já está aqui com você. Você vai achar que é melhor ficar quieto para evitar discussão. E tudo isso faz com que você não se posicione e mine a tua autoestima. E aí, como é que a gente vai mudar isso na nossa fase adulta? Como é que a gente vai fazer isso para reconstruir e para elevar a nossa autoestima e melhorar? Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa entender que a autoestima ela precisa ser trabalhada. Cada vez que você diz não, querendo dizer não, você está fortalecendo a sua autoestima e se respeitando. O primeiro passo é você entender que você precisa aprender a se posicionar. Você precisa aprender a validar as suas emoções. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? E eu preciso verbalizar. O seu comportamento, o que você fez, me magoou, porque feriu um valor meu. Eu preciso dizer isso para o outro, mas para eu dizer, eu primeiro preciso entender, perceber o que eu estou sentindo. Se isso é difícil? Sim, não estou aqui para mentir. É difícil, mas é possível você aprender a ter a percepção do que você está sentindo. Um caminho que eu posso dizer que também não é tão simples, mas é possível, é a terapia. Quando você vai para a terapia, você aprende a ter percepção. É uma palavra que eu uso muito no consultório. Você aprende a perceber. Estou com dor de dente, preciso ir no dentista fazer um orçamento para ver o que é. Então, quando você tem a percepção, você percebe aonde tem o incômodo ou o que você está sentindo, você consegue verbalizar. Ok? Ficou fácil agora? Então, o primeiro passo é entender o que você está sentindo. O segundo é praticar a comunicação assertiva. Essa eu amo essa palavra. Comunicação assertiva. O que é ser assertivo? É você se expressar sem invalidar o outro, sem invalidar o direito do outro. É você ser claro, ser objetivo. O exemplo que eu gosto de dar de assertividade é esse. Imagine que você vai numa loja e você tem... Opa, derrubei as coisas aqui. Imagine que você vai numa loja e você tem aqui o modelo na cabeça de calça jeans. Você quer uma calça jeans, tá? E aí você tem o modelo na sua cabeça, só que você não conta para ninguém, você não fala para ninguém qual é o modelo de calça jeans que você quer. E aí você chega lá e pede para o vendedor ou para a vendedora uma calça jeans, certo? E ele vai trazer ou ela vai trazer uns 10 modelos e nenhum te agrada. Nenhum é o que você quer que está aqui na sua cabeça, na sua cachola. E você vai sair frustrado de lá. Isso é não ser assertivo. Quando você fala, eu quero uma calça jeans, você não está sendo assertivo. É diferente de você ser objetivo
claro e prático. Eu quero uma calça jeans, tamanho 44. Jeans escuro, sem lavagem, sem rasgo. Quero uma calça com cintura alta. Eu quero uma calça, vou falar com flare, né? Aquela que tem a boca um pouquinho mais larga. Quando você é claro, objetivo, específico naquilo que você quer, o vendedor ou a vendedora vai fazer os 5 modelos dentro deste padrão que você pediu, dentro dessa classificação que você pediu. E é bem provável que dentro dessas 5, dessas 10 que ele traga, dentro deste modelo que você pediu, desse escopo, seja aquilo que você está procurando. É diferente você falar, eu quero uma calça jeans, é muito amplo dentro de uma loja. Mesmo que seja uma loja de roupas diversas, ou mesmo que for uma loja só de calça jeans, é muito amplo. Então, quando você é assertivo na tua vida, quando você aprende assertividade, você aprende a se posicionar melhor. E vou dizer para vocês, experiência de consultório, a grande maioria das pessoas não sabem ser assertiva e são ruins de comunicação. Por quê? Desentendimentos, brigas, confusões, muitas vezes acontece porque eu falei sabão e você entendeu mamão. E eu precisava de sabão para lavar roupa e você entendeu que eu precisava de mamão. E aí você foi ao mercado e trouxe mamão. E a gente vai brigar, vai discutir, e eu vou ficar com raiva de você e inclusive posso até dizer que você nunca faz nada certo. Ambos erraram. Eu errei porque eu não validei com você e dizer, você entendeu o que eu preciso? Eu preciso de sabão para lavar roupa. E aí você fala, eu achei que era mamão. Não, eu preciso de sabão para lavar roupa. O que você entendeu agora? Você fala, você precisa de sabão para lavar roupa. Quando eu faço isso, eu estou validando, checando para ver se o que eu falei, o que saiu da minha boca, o outro de fato entendeu. Isso é comunicação assertiva, além de ser objetivo e claro. Entendem isso? E aí, quando a gente aprende a ser assertivo, a gente também aprende a se posicionar. Porque a grande maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade de ser assertivo. Elas às vezes ficam rodeando. Eu não falo, tá aqui na minha cabeça, na minha cachola, e eu acho que você vai adivinhar. Gente, não temos bola de cristal. Vamos combinar. Ninguém lê o pensamento do outro. A gente não tem esse poder e eu preciso verbalizar. Faz sentido isso? O quanto que muitas vezes falta de assertividade também faz com que você não se posicione. Será que você já parou para pensar nisso? O quanto que a sua comunicação ela não é fluida? O quanto que a sua comunicação às vezes não se faz ser entendido? Você não é entendido. Sim ou não? Faz sentido isso? E comunicação a gente aprende se comunicando. Não adianta você achar que o outro tem que adivinhar, mas eu cheguei com a cara triste, ela tinha que adivinhar que eu estava chateada. Não, eu tenho que falar o que aconteceu, eu tenho que falar que eu tô triste, eu tenho que falar, olha, eu tô muito triste, eu não quero falar sobre isso, mas eu tenho que verbalizar. Eu preciso ser claro nas minhas palavras. Entendem isso? Então, quando a gente treina comunicação assertiva, eu vou aprender a me posicionar melhor. Como é que eu treino isso? Lendo sobre o tema, e praticando. Não é só leitura, não é só teoria, é prática. Eu preciso entender que eu posso me permitir dizer como eu me sinto, mesmo que o outro não goste, mesmo que o outro não concorde e mesmo que o outro não aceita. Eu preciso dizer como eu me sinto. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje lá aqui no Instagram sobre isso. Às vezes eu tô contando a minha dor e alguém vem e me invalida, dizendo, mas fulano tá com uma situação pior e não tá reclamando. Gente, ok que fulano tá numa situação pior, mas não invalide minha dor. O fato dele estar numa situação pior, no buraco mais fundo que o meu, não quer dizer que eu não estou sofrendo. Então eu preciso dizer isso pro outro. Eu entendo que você está me dizendo que tem pessoas em situações piores que a minha, mas isso não quer dizer que eu não estou sofrendo, que eu não estou com dor, que eu não estou triste. Então eu preciso me respeitar e me posicionar em relação ao outro. Entender que discordar não é atacar. O fato de eu discordar de você não quer dizer que eu estou te atacando ou até te invalidando, quer dizer que eu penso diferente. E tá tudo certo. Não existe só amarelo, não existe só branco, existe várias cores. Cada um pode gostar de uma e tá tudo certo. E entender que o meu limite merece respeito. O que é esse respeito? Quando o outro faz coisas que ultrapassam os meus valores. Se eu sempre
gosto de ser pontual e sempre o outro me deixa esperando mais de 1, 2 horas, ele tá me desrespeitando e eu preciso verbalizar isso pro outro e dizer, olha, não dá para sair com você desse jeito, a gente sempre combina uma e você chega 2 horas depois. Eu preciso dizer pro outro, olha, eu gosto muito de você, eu gosto muito de sair com você, meu amigo, minha amiga. Mas isso me deixa muito mal. Seu comportamento não é legal para nossa amizade. Então, se você continuar chegando super atrasado, eu vou embora, eu não vou mais te esperar. Eu não sou obrigado a te esperar. Entenda isso. Que quando a gente dá o limite, o outro tem duas opções. Ou ele entende e nos respeita, ou ele vai seguir a vida. E aí eu preciso entender que essa relação que não tem limite, que o outro está passando por cima de mim, não vale a pena. Entendem isso? E aí, é tudo isso que eu quis falar para vocês. O quanto que é importante se posicionar para elevar a nossa autoestima, para mostrar o nosso limite e para entender que a gente também pensa, que a gente também sente e que a gente também tem opinião diferente. Eu não sou obrigada a concordar com o outro quando eu não concordo. E que quando você não escolhe, você vai ser escolhido. E se você não escolhe por si, o outro vai escolher para você e talvez a escolha do outro não vai ser o que você quer. Faz sentido isso, gente? Querem fazer alguma pergunta? Tem dúvidas aí sobre isso? O que vocês acharam desse tema? Quem aí tem dificuldade de se posicionar? Estou fazendo um tufo aqui de pergunta para vocês. Quem aí tem dificuldade de se posicionar? De sim. A Dilmara está falando que faz sentido, a Ruth falou que gostou, legal. Sim, é importante a gente se respeitar. Quando você se respeita, você se valoriza. Quando você se valoriza, você eleva a sua autoestima. Você se ama com carinho. Nós não somos obrigados a aceitar tudo de todos. A gente não é obrigado a sempre estar fazendo tudo pelo outro o tempo todo. Que mais? Perguntas? Sim. Gente, só para lembrar vocês, a live fica no ar 24 horas aqui no Instagram. Depois disso, ela sai do ar. Então, se você perdeu o comecinho, você vai ter 24 horas para assistir ela. Vai ver aí no replay, depois ela vai sair do ar. Sim, a Dilma está dizendo que é complicado colocar o limite, mas ele é importante, sim, e ele é possível. No começo, tudo é difícil, gente. Quando você não está acostumado a se posicionar, a pôr o seu limite, a dizer, olha, isso não é legal, isso me machuca, isso me fere, no começo é mais difícil. Depois você vai se fortalecendo e vai ficando mais tranquilo. E se você percebe que está muito difícil, busca a psicoterapia, porque através da psicoterapia você vai entender as suas dificuldades e você vai trabalhar isso com você, tanto no consultório como fora dele. Você percebe que está muito difícil, é possível sim na terapia. A Ruth está dizendo que também tem essa dificuldade de se posicionar. É possível, tá? É possível e é um aprendizado. Cada vez que você faz, eu sempre falo que é como se fosse dirigir. Quando a gente tira a habilitação, a gente não está preparado para pegar uma serra, para fazer uma viagem longa, tá? Para pegar uma autoestrada, para cair na estrada. Porque a gente não tem ainda prática, a gente não tem ainda experiência. E o que a gente precisa fazer? Começar a dar pequenas voltas no quarteirão. Vai chegar uma hora que você vai se sentir seguro. Então, quando você começa a se posicionar, no primeiro momento vai ser um pouco desconfortável quando você começa a dizer não. Você vai ainda se sentir um pouco culpado. Mas conforme você for dizendo não e você for se respeitando, você vai sentir cada vez mais seguro. É isso. Bora! Agradeço a todos que ficaram aqui na live. Muito obrigada. Eu quero que esse tema possa ajudar vocês de alguma forma, que vocês possam aprender a se posicionar, se respeitar e a elevar a autoestima. E se tiverem dificuldade, é só me procurar no consultório para uma sessão de terapia. É isso. Beijocas, boa noite. Muito obrigada.